Hello pessoas do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo. Enquanto o Arquivo Especial 5 não chega, as outras atividades do canal não retomam, estamos aqui para mais um vídeo de Iceberg. Eu vi que teve uma boa repercussão o último vídeo, que vem a ser até o último vídeo que eu postei no canal. E eu acho que esse vídeo vai ser dividido em várias partes, porque o roteiro desse vídeo está gigantesco. Haja camada de iceberg para botar nesse vídeo. Então, para não enrolar muito, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho. Logo, logo estou de volta com a 5ª temporada do Arquivo Especial. Então, enquanto isso, para facilitar minha vida, os vídeos são narrados agora, até voltar ao Arquivo Especial para vocês verem minha linda imagem novamente, né? Então, sem mais delongas, vamos para a primeira camada. A novela Rock Santeiro, de 1985, escrita por Dias Gomes, foi a trilha sonora mais vendida de todos os tempos. Ela vendeu quase 1 milhão de cópias do volume nacional e quase 300 mil cópias do volume nacional, o segundo volume, né? E como trilha nacional completa, é a mais vendida e marcante da história das novelas e representa um caso raro. Não houve uma versão internacional, mas 2 discos só com músicas brasileiras. A forma como as músicas aderiram aos personagens e à trama fez com que o telespectador que acompanhou ainda hoje se recorde de sua trilha. E aí, entre os hits da novela, estão De Volta para o Meu Aconchego, de Elba Ramalho, Vitoriosa, de Ivan Lins, Mistérios da Meia-Noite, de Zé Ramalho, Isso Aqui Tá Bom Demais, de Dominguinhos e Chico Buarque, e Santa Fé, de Moraes Moreira, que vem a ser a música de abertura da novela. Rock Santeiro, inclusive, pode ser que esteja em mais algum outro tópico aqui desse vídeo, porque também foi a novela com maior audiência da história. Então Rock Santeiro tem bastante recordes pra gente colocar aqui. O primeiro CD de novela, de fato, né, em sintonia com as transformações nas mídias físicas de gravação de áudio, a Som Livre fez a sua entrada no mercado de compact disc, vulgo CD, em 1988. Os primeiros CDs lançados pela gravadora foram relançamentos de LPs de artistas do seu catálogo, como a coletânea Cartola, Bate Outra Vez, e o álbum Dança da Meia-Lua, de Edu Lobo e Chico Buarque. A primeira novela da Rede Globo a ter trilha sonora gravada em CD foi O Salvador da Pátria, de 1989. O CD com a trilha internacional vendeu quase 1,5 milhão de cópias. Isso, gente, no final da década de 80. Então já é muita coisa. Uma coisa em comum até desses dois fatos, né? 3, porque o próximo tópico tem a mesma pessoa inserida aqui. Peraí que vamos pro próximo tópico, gente, que eu vou explicar. Pera lá. A primeira novela em cores da televisão brasileira é uma das minhas novelas favoritas de todos os tempos. A televisão brasileira apresentou há exatos 50 anos, né? Nesse ano completou 50 anos. Às 22 horas do dia 22 de janeiro de 1973, os telespectadores depararam com a primeira exibição a cores de novelas, com a novela O Bem Amado, mais uma vez de Dias Gomes, né? Que é uma novela icônica. Ficou até o mês de outubro de 1973 e se tornou a primeira novela da história, pelo menos assim, se você for pegar pra, né, ver até da Globo e tudo mais, a primeira novela a cores aqui no Brasil, né? E a inovação fez com que a mídia ganhasse um olhar diferenciado perante o público de casa. O povo gostou de assistir o Bem Amado a cores, já que todas as novelas anteriores ao Bem Amado, em todas as faixas da Globo, eram em preto e branco. E a partir daí foram novelas coloridas até hoje, né? Até porque nem cabe mais ter uma novela em preto e branco hoje em dia, né? Mas o que eu queria dizer, que tem uma pessoa nesses 3 tópicos, é Lima Duarte. Lima Duarte esteve em Rock Santeiro, Lima Duarte esteve ali em O Salvador da Pátria, até porque ele era o protagonista, e Lima Duarte também esteve em O Bem Amado. 3 personagens icônicos, Sinhozinho Malta, Sassá Mutema e Zeca Diabo. Olha, Lima Duarte é, como eu sempre digo, né, é a história da televisão brasileira em pessoa, né? Gente, o próximo tópico aqui, esse próximo é gigante, acho que esse é um dos motivos até do vídeo ficar enorme, que são as Helenas de Manuel Carlos. A gente sabe que o Brasil é conhecido pelo carnaval, pelo futebol, pelo samba e tudo, mas vamos combinar que também as novelas não ficam pra trás em coisas icônicas que a gente tem, né? Então, dos vários autores que ganharam destaque ao escrever tramas novelescas,
Um se destacou bastante, que nós conhecemos muito como Maneco, né? Que é Manuel Carlos, hoje em dia com 90 anos. Uma das marcas registradas de Maneco é o uso do nome Helena para batizar suas protagonistas. O autor utilizou esse recurso em 9 novelas. O ciclo foi iniciado com Lilian Lemmertz em Baila Comigo e se encerrou com sua filha, a atriz Julia Lemmertz, na obra Em Família, em 2014. E aí a primeira Helena de Manuel Carlos, como eu disse, foi a Lilian Lemmertz, né, na novela Baila Comigo. Na trama, a personagem se sentia culpada por ter se distanciado de um dos filhos gêmeos, que precisou ser entregue ao pai porque ela não tinha condições financeiras de criá-lo. A intérprete da Helena na novela Felicidade, ou seja, a nossa segunda Helena, a primeira foi em 1981, a segunda em 1992, interpretada por Maite Proença. E na trama, a protagonista era uma moça interiorana que foge de sua cidade para a capital carioca, disposta a criar a filha sozinha. A personagem foi casada com Mário, interpretado por Harrison Capri, mas o matrimônio fracassou e em reencontro com seu grande amor, Álvaro, interpretado por Tony Ramos, que já estava casado, a protagonista acaba engravidando dele. Gente, o Tony Ramos tem quase todas as novelas do Maneco, viu? Se você for ver, ele é par romântico de todo mundo. O homem pra catar todo mundo em novela é Tony Ramos, gente. Amo o divo. A atriz Regina Duarte interpretou uma das... Ela tem a trinca de asas de Helena, né, gente? A primeira Helena da Regina Duarte começou na novela História de Amor, em 1995, que a protagonista é uma corretora de imóveis, batalhadora e pouco vaidosa. A personagem enfrenta a gravidez prematura da filha Joyce Assunção, interpretada pela Carla Marins, e por consequência a ira do ex-marido e pai da menina, Edgar Assunção, interpretado por Nuno Leal Maia, que não se conformava com a situação. 2 anos depois, né, que aí entre 97 e 98, Regina Duarte viveu Helena mais uma vez, nisso na novela Por Amor. Ela protagonizou ao lado da filha dela, na vida real, né, Gabriela Duarte. Na novela, Helena e a filha dão luz ao mesmo dia no hospital, as duas estavam grávidas, só que o filho de Maria Eduarda, vivida por Gabriela Duarte, morre no parto, e como um gesto de amor, a protagonista troca o bebê morto pelo da filha, que estava saudável. Né, o bebê da filha estava morto, o dela estava vivo, ela trocou pra filha ter o bebê vivo. Então ela meio que falou, não filha, meu filho morreu. Só que ela fez a troca ali. Aí, chegamos aí em 2000, 2001, que temos aí Vera Fischer como a icônica Helena de Laços de Família. Na trama, a personagem abdica de seu amor por Eduardo, Reinaldo Giannichini, por causa da filha Camila, vivida por Carolina Dickmann, que também gostava dele. Ao longo da trama, Helena precisa apoiar a filha quando esta descobre estar com leucemia, que teve aquela cena icônica da Carolina Dickmann raspando o cabelo ao som de Love by Grace, né? E aí, a protagonista tem que engravidar novamente para que o bebê possa futuramente doar a medula óssea para Camila, por conta da leucemia. Seguimos aí com Cristiane Torlone, que aí na reprise que tá acontecendo aí de Mulheres Apaixonadas na Globo, que já tá chegando ao fim. Provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo já até acabou Mulheres Apaixonadas. Ela deu vida a Helena de Mulheres Apaixonadas. Na obra, a personagem é casada com o músico Theo, Tony Ramos. Olha ele aí de novo. Mas o matrimônio desanda quando ela descobre um possível caso extraconjugal do marido. E aí vai acontecendo várias coisas aí. Tem umas histórias bem pesadas, inclusive, em Mulheres Apaixonadas. E aí, 3 anos depois, Regina Duarte volta mais uma vez e veio com a Helena da novela Páginas da Vida. Na trama, ela interpreta uma médica que faz o parto da jovem Nanda, interpretada por Fernanda Vasconcelos, que morre no parto, mas consegue dar à luz a filhos gêmeos. E aí, gente, 3 anos, na verdade, depois da Helena da Regina Duarte, a gente tem a Helena de Thaís Araújo, que foi entre 2009 e 2010, na novela Viver a Vida. Foi a primeira e única Helena negra, né, de todas as Helenas do Manuel Carlos. Na história, a personagem é uma top model no auge da carreira, quando ela se casa com o Marcos, José Maier. O José Maier também tem em todas as novelas, gente. José Maier, Tony Ramos é uma coisa que eu vou te contar. E aí ela precisa enfrentar a filha do primeiro casamento, né, do marido, que é a Luciana, porque a Luciana detesta ela. E aí, ao longo da história, uma tragédia abala a vida do casal. Luciana sofre um acidente e fica tetraplégica. Com isso, a jovem tenta unir a mãe e o pai e afastá-lo cada vez mais da Helena. E aí, seguindo o legado da mãe, a última Helena de Manuel Carlos foi em 2014 na novela Em Família, porque Julia Lemmertz deu fim ao ciclo de personagens com o mesmo nome. Porque, como eu disse, a primeira Helena foi de Lilian Lemmertz, mãe de Julia Lemmertz, e aí a Julia fechou o ciclo. A trama de Em Família é contada em 3 fases e gira em torno da história obsessiva de amor entre os primos Helena,
né? Que aí tem 3 fases aí, que é Júlia Dallavia, Bruna Marquezine e Júlia Lemertz. E Laerte, enfim, vamos seguir que se eu for falar todo o elenco vai ficar... O vídeo não acaba hoje. Na adolescência, a protagonista engravida do amado e que os pais anteciparam o casamento. No entanto, no dia do matrimônio, o noivo é preso, acusado de tentar matar Virgílio por ciúme de Helena. Olha, não vou comentar muito sobre Em Família, porque essa novela... Manuel Carlos, você é maravilhoso, você é perfeito, mas Em Família é uma coisa um pouco difícil. Não tem como tá passando meio pano, não. Gente, esse próximo tópico eu acho maravilhoso. A gente tinha acabado de falar de Salvador da Pátria, que foi o primeiro CD. Falei que o Lima Duarte estava lá, maravilhoso, como protagonista. E aí começa uma das teorias da conspiração mais famosas do mundo das novelas, que é que Sassá Mutema, protagonista de Salvador da Pátria, é, na verdade, o Lula. Sim, o nosso presidente Lula. O que acontece? Em 1989, a novela das 8, Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz, gerou uma grande polêmica. Tudo isso por conta das semelhanças do personagem principal, Sassá Mutema, vivido por Lima Duarte, com o candidato à presidência na época, que na época ele estava se candidatando à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. O título da novela expressava a preocupação do autor. Era janeiro de 1989 e começava a campanha pelas primeiras eleições diretas para a presidência da República. Em 29 anos, até porque teve o período da ditadura e tudo mais. Tendo Fernando Collor de Mello e Lula como principais candidatos. Lauro César Muniz afirmou que teve de mudar a história de Salvador da Pátria porque houve uma interferência direta de Brasília na cúpula da Globo. Segundo ele, a trama foi considerada por algumas pessoas do governo uma apologia à candidatura de Lula à presidência. O autor não escondeu que ficou sob fogo cruzado dos 2 partidos, porque assim, gente, de um lado, a oposição, né, a parte do Collor, tava acusando a Globo de fazer uma apologia ao Lula, meio que pra poder vender voto pro Lula. Tipo, fazer uma história baseada nele, que assim o povo compra a história do Lula e vota nele. Só que por outro lado, o PT também tá falando, e aí, que história é essa aí de fazer o negócio do Lula aí? Não teve autorização, não teve nada. Então, na verdade, os dois estavam contra o autor, né? Os dois lados estavam contra porque todos estavam achando que era relacionado ao Lula a novela, sendo que não era. Mas se vocês assistirem a novela e ver assim umas coisas, realmente você até poderia pensar que pudesse ser uma novela sobre o Lula, que tem algumas coisas assim que bate ali com a história do Lula. Mas enfim. Aí foi acontecendo todo esse rolê, né? E no fim nem adiantou, porque o Lula nem ganhou, né, a eleição daquela época. Então, se fosse uma apologia pra ajudar o Lula, não adiantou de nada, porque o Lula só foi ganhar nos anos 2000 a presidência, né? E assim foi seguindo até hoje. Mas na época foi um rolo, queriam tirar a novela do ar, foi um babado pesado lá. Aqui na camada 2, como eu falo, conforme vai passando as camadas, vai descendo o nível das histórias. E aí aqui a gente vai falar sobre o autor Mário Gomes, que relembrou recentemente até essa história. Assunto polêmico que deu uma afetada na carreira dele nos anos 70. Que de acordo com rumores, ele havia sido internado com uma cenoura naquele lugar. Sim, naquele lugar que você está pensando. Que se eu disser aqui, o YouTube vai botar no mesmo lugar meu, entendeu? Se bem que eu já tô acostumada a falar palavrão aqui nesse canal, mas enfim, mas vocês entenderam. Na época o ator namorava com a atriz Beth Faria, que também vivia um romance com o diretor de TV Daniel Filho, gente. Juro. Mário Gomes acredita que a situação foi inteiramente inventada pelo diretor, vulgo Daniel Filho, para prejudicá-lo. E aí ele fala que eles estavam se relacionando e pelo jeito ela largou do Daniel Filho, ele não aceitou. E aí, pra se vingar, ele decidiu sair espalhando a história de que ele foi parar no hospital com a cenoura entalada ali no... onde tudo acontece ali, né? Vocês entenderam bem. É uma história muito assim, pra você se pensar, né? Você vê, a fake news já existia desde os anos 70, né? Você pode observar muito bem. Bom, nesse próximo tópico, a Globo tem inúmeros casos de novelas com capítulos perdidos e novelas totalmente perdidas. Hoje em dia a gente pode afirmar plenamente que a memória nacional está bem guardada, né? Mas tem muita coisa ali que foi com Deus, né? Através de incêndios e da precarização de sistemas de arquivos, emissoras de TV normalmente não investiam em guardar suas produções. A Record, por exemplo, só consolidou seu setor de arquivos na década de 90.
ou seja, quase 40 anos após a existência da emissora. Em outros casos, conglomerados midiáticos chegavam a reaproveitar fitas de gravação, o que fazia com que edições de programas e novelas fossem perdidas, porque na época você tinha uma fita, sei lá, com uma novela X, e aí você precisava reaproveitar a fita para outra coisa. Então o que já estava gravado naquela fita foi com Deus. Você reaproveitou para outra coisa. Então, aqui a gente tá falando da Globo, mas tanto a Globo quanto a Record sofreram com questões de incêndios, que aí perderam vários materiais. O SBT numa época teve questão com alagamento e acabou também perdendo material. Então muita coisa de vários canais se tornaram Lost Medias. E aí Lost Medias eternas, né? Porque nunca mais vão achar mesmo, não tem mais o que fazer, né? E aí, seguindo, né, e somando esses fatores, tem novelas com capítulos perdidos. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês. A novela O Amor é Nosso foi considerada um grande fiasco na época, né? E tem poucos capítulos disponíveis no acervo da Globo. Portanto, você jamais vai poder ver ela disponível no Globoplay algum dia. Rumores apontam que as fitas da novela teriam se perdido depois da fúria de executivos, diante do prejuízo causado pelo fiasco que a novela foi. A próxima aqui, gente, me dá até uma dor no coração, né? Que é a primeira versão de Irmãos Coragem, trama que consagrou o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes na teledramaturgia. Tem poucos capítulos disponíveis dessa, e com as cenas restantes no acervo, a Globo lançou em 2011 um compacto em um box de 8 DVDs. E fora que depois existiu um remake, né, de Irmãos Coragem nos anos 90, né? A novela Feijão Maravilhas dificilmente se incluirá no projeto Originalidade do Globoplay. A iniciativa do streaming para resgatar novelas clássicas provavelmente encontrará dificuldades caso, né, queiram relançar Feijão Maravilha. São poucos capítulos disponíveis e comentam-se que as fitas restantes da novela estão em estado precário. Porque não basta só você perder a fita, gente. Também tem casos de que a fita tá num estado assim que nem remasterizar dá, né? Você fazer um milagre e restaura aquilo ali. Um outro exemplo de do problema anterior referente aos arquivos precários está em Roda de Fogo. O Globoplay insistiu em relançar a novela, tanto que está no Globoplay, se vocês forem olhar lá, tá lá, né? Só que a mídia do capítulo 90 estava completamente inviável. Em outras palavras, estava uma porcaria a qualidade da imagem. Com isso, você pode conferir o folhetim praticamente completo no streaming, porém a plataforma pula do capítulo 89 imediatamente para o 91. Agora, o último caso aqui de capítulos perdidos é muito curioso e de todos os exemplos citados aqui até agora. Porque é o caso da novela Alma Gêmea, que é uma novela mais recente, né, de 2005. E o capítulo 3 da novela foi perdido. E durante uma reprise recente, no caso com a reprise do Viva do ano passado, no ano passado, 2022, vai que você está assistindo esse vídeo em 2024, né? Enfim. A Globo precisou recorrer a uma mídia alternativa para não afetar a exibição normal da novela. Com isso se percebe a qualidade nítida, né? Tipo, tava todos os capítulos com uma qualidade, chegou nesse capítulo, a qualidade tá uma porcaria, né? Mas é o que eles tiveram que fazer para poder exibir na íntegra a novela. Bom, agora aqui, ainda na camada 2, né, temos aqui o primeiro beijo gay na televisão brasileira, que ocorreu na finada TV Tupi, né, TV Tupi que existiu entre 1950 e 1980. O beijo foi protagonizado pelas atrizes Vida Alves e Georgia Gomide, né. Elas protagonizaram isso no teleteatro A Calúnia, exibido em 1963. O detalhe é que a cena foi transmitida ao vivo, porque naquela época, gente, as novelas não era igual hoje em dia que você grava e vai pro ar e acabou. Naquela época, os capítulos eram transmitidos ao vivo. Era tudo ali na hora acontecendo, né? Então não tinha videotape na época, então não teve como registrar essa cena, não teve como guardar aquilo. Até porque isso aconteceu há 60 anos atrás, né, gente? Então você também não pode esperar muita coisa, né? A TV Manchete exibiu o primeiro beijo gay em Mãe de Santo, a minissérie de 1990, exibida na extinta Manchete, realizou o primeiro beijo gay em produtos gravados e focado apenas para a televisão. A trama relacionava os orixás de religiões afro-brasileiras com histórias do cotidiano. Daniel Barcelos e Rai Alves se apaixonaram e viveram romance. Aí tem um caso que seria do primeiro beijo de novelas da Globo, né? Mas a gente sabe que não foi bem por aí, né? Que a gente vai explicar. Que foi na novela América, em 2005. Só que o que acontece? O beijo entre Zeca, interpretado por Heron Cordeiro, e Júnior, interpretado por Bruno Galhaço, chegou a ser gravado, porém nunca foi exibido, né? O retrocesso batendo na porta da Rede Globo.
Mesmo assim, o público demonstrava torcer bastante pelo casal na época, né, na novela. E aí, a Glória Pérez, numa entrevista, chegou a falar que ficou decepcionada pelo beijo não ter ido ao ar no último capítulo. Diz que a decisão partiu da emissora. Só que isso que é engraçado, porque 2 anos antes teve Mulheres Apaixonadas e teve uma cena de beijo, né? Que teve as personagens ali. Tá, tudo bem que não vamos dizer que é a cena de beijo, né? Que é a Clara e a Rafaela. Mas, né? Aconteceram várias coisas ao longo dos anos. E aí vai ter mais um caso aqui da Globo, que foi o beijo. Só que a gente chega em 2023 e cortam beijos em Vai na Fé, em Terra e Paixão. Parece que a gente dá 2 passos pra frente e 30 pra trás, né? Mas, enfim. A novela Amor e Revolução da SBT em 2012 teve uma cena de romance vivida pelas atrizes Luciana Vendramini e Gisele Tigre. Na novela Amor e Revolução, o capítulo em questão aconteceu em 2011, né? E as atrizes viviam as personagens Marcela e Marina, respectivamente, e assumiram a forte paixão que existia entre as duas. Só que a repercussão no SBT, no caso desse beijo, foi negativa. E até porque Amor e Revolução era uma novela, se não me engano, de época, né? Uma novela mais... passava em um outro tempo, né? E aí temos, de fato, o primeiro beijo gay na Globo, que foi na novela Amor à Vida, em 2014, de Valcir Carrasco, que foi o beijo entre os personagens de Thiago Fragoso e Matheus Solano. Matheus Solano era o Félix, né? O vilão da novela. Só que aí, na ocasião, foi criada uma expectativa em torno da cena. O casal Nick e Félix, respectivamente, foi um verdadeiro sucesso. E a audiência foi ampla e houve boa repercussão da novela do Valcir. Então, nesse caso, foi um caso que não foi tão negativo igual foi no caso do SBT, né? Fez muito sucesso, o povo lembra até hoje do casal. E aí, em 2015, aí voltou uma censura, você tá vendo? Tivemos Fernanda Montenegro e Natália Timber formando um casal de mulheres maduras em Babilônia, né, de Gilberto Braga. E teve um beijo gay das duas logo no primeiro capítulo. Só que aí, né, o povo não curtiu muito. E aí começaram a boicotar o casal. Elas quase não apareciam muito juntas. E foi dando uma quebrada no casal. E assim foi acontecendo, né, gente? Aí, tipo, daí 2 anos depois, teve um beijo, ótimo, abordaram um tema importante. Aí chega em 2023, o casal lésbico Clara e Helena de Vai na Fé, todos os beijos cortados. O beijo do último capítulo era um selinho que passa uma planta na frente. Se eu quisesse ver planta, eu ligava o quê? No Discovery, né? Não ligava e Vai na Fé. Porra. Não, eu falei que não ia falar palavrão, né? Assim, em Terra e Paixão, capaz do beijo do Kelvin e do Ramiro sair no último capítulo. E olha lá também, né? Que a bispa tá, vou te contar. Aqui na camada 3, vamos falar agora sobre a abertura censurada da novela O Semideus. O que acontece? Nesse caso, essa novela foi exibida em 1973, né? Já tem 50 anos essa novela, em 221 capítulos, substituindo Cavalo de Aço, sendo substituída por Fogo sobre Terra. A novela contou com as atuações de Tarcísio Meira, Glória Menezes, Francisco Oco, Iona Magalhães, Juca de Oliveira, Maria Cláudia e Felipe Caroni nos papéis principais. Originalmente, Janete Claire havia concebido a sinopse de uma novela chamada Cidade Vazia, que reuniria Tarcísio Meira e Francisco Coco em uma novela, uma história sobre o preço que a sociedade tem que pagar pelo progresso. A novela foi censurada pelos militares pouco antes do início das gravações e, para substituí-la, a autora elaborou às pressas a história de O Semideus. A sinopse proibida acabou sendo liberada pela censura federal no ano seguinte, indo ao ar com o título de Fogo sobre Terra. Fragmentos da abertura original de O Semideus, criada por Ciro Del Nero em 73, estão disponíveis no YouTube pelo canal Flávio Montagem. A antiga abertura foi gravada com bonequinhos e foi destruída no incêndio em 1976. O tema de abertura, composto por Paulo César Pinheiro e Baden Powell, foi vetado pela censura federal por ser considerada música de protesto, e assim foi apresentada apenas a sua versão instrumental. Agora a gente vai falar sobre o caso de novelas perdidas. Para quem segue a página do Arquivo Especial no Instagram, viu que eu fiz esse post recentemente. Né, que são esses casos que a gente citou aqui ao longo de quase o vídeo todo. São casos que se perderam com o tempo às mídias, ocorreram incêndios, alagamentos e o estado das fitas é uma porcaria. Então é o que fez com que as novelas fossem perdidas. E temos alguns casos aqui, como Ilusões Perdidas, que foi a primeira novela da Globo, com 56 capítulos, estrelada por Leila Diniz, que fazia uma vilã, e Reginaldo Faria.
A trama não teve lá grandes destaques, mas seria interessante que a Globo tivesse em seu acervo o registro inaugural de sua dramaturgia. E como praticamente tudo de seus primeiros anos, Ilusões Perdidas não existe mais, restando apenas algumas fotos. A próxima, o Sheik de Agadir, de 1966, do estilo capa e espada, este folhetim de Glória Magadã contou com o primeiro serial killer da história das novelas brasileiras. Apenas um par de luvas negras aparecia em cena, geralmente estrangulando uma vítima que sempre era encontrada com uma tarântula sobre seu corpo. No final da história, descobriu-se que o assassino, chamado Rato, na verdade era uma mulher, uma princesa árabe interpretada por Marieta Severo, que inclusive estava belíssima. Só restaram poucas imagens de bastidores. Isso que é foda, né? Que você não acha nem um trechinho, assim, nem um fragmento que seja. Só tem algumas fotos, pelo menos isso, né? Temos também a novela Véu de Noiva. A histórica novela de Jeanette Claire revolucionou a maneira como a Globo passou a produzir dramaturgia, uma vez que foi a primeira a se propor explorar narrativas mais realistas e modernas, ante aos dramalhões surrealistas da cubana Magadã. Estrelada por Regina Duarte, que fazia sua estreia na Globo, e Cláudio Marzo, Véu de Noiva contou com 221 capítulos, mas hoje sobraram apenas registros dos bastidores. Pigmalião 70, né, foi uma novela exibida aí em 1970, com Tônia Carreira e Sérgio Cardoso, e a trama exibida na faixa das 7 chegou a ter uma reprise nos anos seguintes, mas suas fitas foram posteriormente perdidas no incêndio, né? Inspirada na peça homônima, a novela seguia um professor que tentava transformar uma humilde vendedora de flores em uma dama da sociedade. O texto teatral também serviu de base para Totalmente Demais, de 2015. Aí temos aqui a novela O Cafona, de 1971, do autor Braulio Pedroso, que satirizava a alta sociedade carioca, incomodando os granfinos da vida real. Era uma exaltação às cafonices de um sujeito que, depois de ficar rico, fazia de tudo para se tornar conhecido no society, né, como dizem. Um dos mais desejados galãs da época, Francisco Coco, relutou em aceitar o personagem, temendo manchar a sua imagem, e acabou sendo sua primeira experiência em comédias com Marília, até porque ele contracenava com Marília Pêra, né, que era o interesse amoroso dele na trama. Minha Doce Namorada foi outra novela aí que não resistiu ao fogo. A novela eternizou a atriz Regina Duarte com o título de Namoradinha do Brasil. Na história, ela interpretava uma órfã que vivia em um parque de diversões mambembe e se apaixonava por um estudante de medicina, repetido par romântico com Cláudio Marzo. Além da ex-noiva, a mãe do rapaz eram obstáculos para o casal e não mediam esforços para separá-lo. O Primeiro Amor tem um tópico relacionado a essa novela que a gente vai ver no final do iceberg de fato, seja nessa parte do vídeo ou nesse vídeo inteiro. Vamos ver como que vai ficar isso aqui, né? Vai que cabe tudo no vídeo só. Essa novela foi marcada por um fato triste. O ator Sérgio Cardoso, intérprete do protagonista Luciano, morreu vítima de um ataque cardíaco aos 47 anos, faltando apenas 28 capítulos para o fim da trama. Leonardo Vilar substituiu o colega para que o enredo tivesse um desfecho, e todos os arquivos da produção dessa novela foram destruídos em um incêndio 4 anos depois, restando apenas chamadas de estreia e fotos dos bastidores. Cavalo de Aço. A única passagem do experiente autor Walter Negrão pela faixa das 8 tinha o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes no centro da ação, e restaram apenas algumas poucas chamadas de estreia, porque a história do motoqueiro que decidia fazer justiça pela morte dos pais, mas se apaixonava pela filha de seus algozes, anos mais tarde, mesmo com a perda, ganhou uma nova versão, podemos dizer assim, na faixa das 6, pelas mãos do mesmo autor, que foi o sucesso Fera Radical. Só que aí, quem fazia o protagonista que queria vingança, no caso, era uma mulher que era Malu Mader, que era a missão de ser uma motoqueira vingativa, e José Maier era seu grande amor na novela. Falamos agora há pouco de O Semideus, e aqui estamos novamente. Aqui eu vou ler aqui um trecho, né, de uma entrevista da Jeanette Claire, que ela disse: "Escrevi O Semideus às pressas e fiquei em busca de uma história até o capítulo 30. O sucesso aconteceu apenas da metade para o final. No início tateei demais e isso não é bom para uma novela", disse a autora sobre a controversa obra em entrevista anos depois. O principal percalço da produção foi a demora da volta de seu protagonista, encarnado por Tarcísio Meira, que na época estava afastado da novela por mais de um mês em razão de uma cirurgia. E aí a novela se perdeu nas chamas também. Uma que eu sempre quis assistir, que existe uma versão feita pelo SBT, mas eu queria assistir essa versão da Globo, que foi Os Ossos do Barão, de 1973. Essa é considerada a melhor criação do dramaturgo Jorge Andrade. A trama, baseada numa das peças do próprio autor, girava em torno da decadência da aristocracia paulistana e da ascensão de imigrantes italianos, grupos atingidos pela crise do café em 1929.
Gravada a cores, Os Ossos do Barão reuniu atores como Paulo Gracindo e Lima Duarte, que recém tinham saído de O Bem Amado e emendaram uma novela na outra. A Globo conta apenas com as chamadas de estreia no arquivo, mas o SBT produziu um remake em 1997, mas a versão da Globo não existe mais. Temos também aqui O Rebu. A novela experimental de Braulio Pedroso usou por contar uma história de 112 capítulos que se desenvolviam em espaço de tempo de apenas 24 horas. O enredo era acerca de um crime misterioso ocorrido em uma festa de gala. O público precisava descobrir quem morreu, quem matou e a motivação do crime. Beth Mendes fazia o papel da vítima, só restaram no incêndio o primeiro e o 98º capítulo. Em 2014, o Rebu ganhou uma nova versão com Patrícia Pilar encabeçando o elenco. Agora a gente chega aqui num tópico sobre duas novelas censuradas, que algumas teve questões de ditadura, né, e tudo mais, então a censura tava ali cortando tudo. Vamos começar falando por um caso mais conhecido, que foi a primeira versão de Roque Santeiro, né? A primeira versão de Roque Santeiro foi gravada, pelo menos uma parte da novela, né, em 1975, e o título seria A Fabulosa História de Roque Santeiro e de sua... Gente, eu tô rindo aqui porque o título da novela é gigantesco. A Fabulosa História de Roque Santeiro e de sua fogosa viúva, a que era sem nunca ter sido, que depois teve o título de Roque Santeiro. A meta era que a história substituísse a novela Escalada. Porém, no dia de sua estreia, em 27 de agosto de 75, a Globo recebeu um ofício do Departamento de Ordem Política e Social no governo federal censurando a novela. E aí é que acontece que diz que o Dias Gomes estava numa ligação e ele falando que estava tentando meio que passar a perna na censura ali, tentando dar uns truques ali pra botar a novela no ar, só que a ligação dele tinha sido grampeada. E aí eles ouviram a conversa e falaram, pois vamos censurar a tua novela então. Só que aí, né, do elenco principal, Beth Faria havia sido escalada para interpretar a primeira viúva porcina, ao lado de Lima Duarte e Francisco Coco. Francisco Coco faria o Roque Santeiro. Só que 10 anos depois, em 1985, a novela foi finalmente liberada e exibida na televisão. Só que aí, depois de várias tentativas de chamar algumas atrizes para fazer a viúva porcina, Regina Duarte viveu a icônica viúva porcina e José Wilker viveu o protagonista Roque Santeiro. Outra novela que é muito conhecida por ser censurada, que ninguém nunca viu essa novela por conta disso, foi a novela O Marajá, de 1993, que é da Rede Manchete, que contaria a vida de Fernando Collor de Mello enquanto presidente do Brasil, né? Ela foi proibida pela justiça em decisão divulgada horas antes da estreia da novela. Porque a novela, gente, ela, se você fosse ver, até por causa do negócio do Marajá e tudo mais, eram muitas referências ao Collor. Então a novela, igual falavam, né, que eu até citei o caso de Sassamutema ser o Lula, a novela O Marajá era meio que uma sátira bem escrachada ao Collor, que não gostou nada disso, que ele não estava sendo muito bem visto na história pelas chamadas que estavam saindo ali. Não era uma história pra passar um pano pra ele, né? Era pra descer a lenha. Então, ele não gostou muito e mandou tirar já do ar. Então, já nem estreou a novela. Agora, na camada 4, como eu disse, o negócio vai pesar, gente. Começamos aqui sobre a morte de Jardel Filho. O ator na época interpretava o personagem Heitor, um dos protagonistas da novela das 8 da Globo Sol de Verão, de Manuel Carlos, quando sofreu um ataque cardíaco fulminante em 1983, aos 54 anos. Abalado com a morte do autor Manuel Carlos, ele se afastou da trama e passou a tarefa de terminar de escrever os capítulos a Lauro César Muniz, até porque o Manuel Carlos também era muito amigo do Jardel Filho. Na história, o personagem de Jardel Filho desapareceu e o elenco e a equipe da novela prestaram uma homenagem ao autor no primeiro capítulo, o primeiro capítulo sem a sua participação, né? O primeiro já que o ator já não fazia parte. E tinha algumas coisas que falavam que já antes dele falecer, parecia que ele sabia de alguma coisa, porque ele ficava falando algumas coisas, tipo... umas coisas, de se morrer, até em cenas da própria novela mesmo, em entrevistas ele falava, vai até passar algumas cenas aí agora. Você não acha certo que alguém morra por muitos? O sacrifício de uma pessoa não vale a felicidade de uma porção de gente.
Há o que é mais importante. Um filho ou todas as crianças? Agora temos um caso que é o mais conhecido, acho que de toda a história aqui, um dos mais conhecidos, que é o caso de Daniela Pérez, né? Que eu vou fazer um resumo, que eu já falei do Daniela Pérez em um vídeo esse ano no canal. Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, foi morta no dia 28 de dezembro de 1992. O crime aconteceu quando a novela de Corpo e Alma completava 4 meses no ar, ou seja, pouco mais da metade da trama já tinha sido transmitida. E ela era uma das personagens principais. E aí, juntamente com os novelistas, a Globo fez uma força-tarefa na redação dos capítulos e uma mudança imediata na redação final. Glória Pérez, né, ela se afastou só por uma semana da novela, e em seu lugar vieram os atores Leonor Basseres e Gilberto Braga. A dupla assumiu a narrativa da trama revisando cerca de 20 capítulos. Na época, a Glória não quis encerrar a novela de uma hora para outra, de acordo com o depoimento de Daniel Filho. Ela preferiu continuar trabalhando em cima da novela, pois seria uma forma de não morrer junto com a filha, uma forma até dela meio que distrair a cabeça, porque é tipo, a filha dela, né, não tem como, né? Glória Pérez voltou a trabalhar e seguiu escrevendo a novela até o último capítulo, que foi ao ar em 5 de março de 93. A solução encontrada pelos novelistas foi um intercâmbio para a personagem Yasmin. A jovem, interpretada por Daniela Pérez, viajou para estudar e nunca mais voltou. A última cena que ela gravou horas antes do crime foi ao ar somente no último capítulo, que era uma cena em que ela descia as escadas de casa e escutava uma conversa. Em seguida, o público de casa vê a despedida dos familiares da jovem no aeroporto, que foi feita por uma dublê. E nesse caso aqui do De Corpo e Alma, gente, quem quiser saber mais detalhes, minhas opiniões sobre o caso, tem um vídeo que eu lancei esse ano que foi atores e atrizes que faleceram em gravações de novelas, que ali eu desço a lenha no assassino de Daniela Pérez, que eu não vou dar o nome dele aqui agora porque eu não quero dar palco, mesmo a pessoa já tendo falecido. Agora vamos falar de um caso também muito conhecido, que é as mortes na novela Velho Chico. Os casos mais recentes e emblemáticos, né, foi o ator Humberto Magnani, de 75 anos, que sofreu um acidente vascular cerebral, né, um AVC, durante as gravações de Velho Chico, que ele era o intérprete do Padre Romão. Ele foi socorrido no local e ficou internado por 2 dias antes de falecer. Na trama, ele foi substituído por Carlos Vereza, que passou a dar vida a um outro padre, que seria amigo de Padre Romão, que assumiu a paróquia de Grotas de São Francisco. E o caso mais conhecido foi o do protagonista da novela, que é o Domingos Montanher, né, que ele viveu o personagem Santo dos Anjos. E na gravação da reta final da trama, o ator viajou com a equipe da produção de Sergipe, onde tomou um banho de rio com sua parceira de cena, que era o par romântico dele na novela, que era Camila Pitanga. Ele se afogou e acabou não resistindo, né, porque aí ficou o dia inteiro nas buscas pelo corpo dele, que teve uma correnteza e levou ele. E aí, os capítulos finais da novela criaram uma técnica chamada de câmera subjetiva, em que o personagem de Montanher era observado pelos demais personagens. Tipo, eles estavam contracenando com a câmera. É como para hoje em dia que o povo faz bastante POV do TikTok, né? Era o ponto de vista ali dos personagens, né? Olhando para ele, né? E aí usavam algumas falas até do próprio personagem ao longo da novela para poder inserir. Tipo, estavam vendo só ele, mas ficava alguns áudios de algumas outras cenas dele, pra também o personagem não ficar sem falar nada, né? Mesmo o ator não estando mais lá. Agora temos outro caso super conhecido, que foi o caso de Sérgio Cardoso, né? Que eu citei agora há pouco das novelas que se perderam, que foi o caso da novela Primeiro Amor. Em agosto de 72, o ator Sérgio Cardoso, na época galã da novela Primeiro Amor, da novela das 7, né, ele faleceu faltando apenas 28 capítulos para o término da novela, quando o intérprete do protagonista Luciano faleceu vítima de um ataque cardíaco aos seus 47 anos. A morte comoveu o país inteiro e deu início a um grande mistério, que esse é o ponto dessa história aqui. Estimou-se de que mais de 20 mil pessoas acompanharam o enterro de Sérgio Cardoso no cemitério São João Batista, em São Paulo. E após a última cena do ator em O Primeiro Amor, o colega Paulo José leu um texto explicando que a partir dali o personagem seria interpretado por Leonardo Vilar, que entrou em cena sob aplausos do elenco. Para além da comoção, não demorou muito até que surgisse o boato de que o artista na verdade teria sido enterrado vivo. É que começaram a correr uns boatos, gente, que ele sofria da doença de catalepsia, que é uma doença que deixa os membros do corpo rígido por horas, como se a pessoa estivesse morta. E uma suposta exumação do corpo teria confirmado a hipótese, já que o corpo estaria de bruços e com arranhões. A história que vinha preocupando a população ganhou repercussão e chegou a ser assunto de uma reportagem no Fantástico na época.
O programa da Globo ouviu depoimentos de um amigo que alegou o medo do finado ator ter sido enterrado vivo, só que a versão sempre foi negada pelos familiares, e até hoje isso é negado pelos familiares. E, gente, se a própria família tá falando, vamos acreditar, né? Casada com Sérgio Cardoso por 10 anos, a atriz Nídia Alicia disse ao Fantástico na época que o assunto causava sofrimento à família. Este boato surgiu em 1972, logo após a morte do Sérgio. Uma pessoa que ninguém conhece, ninguém da família jamais ouviu falar nessa pessoa. Esta pessoa procurou um jornal de Manaus e disse que Sérgio teria sido enterrado vivo e que a família teria pedido a exumação do cadáver. Sérgio faleceu no dia 18 de agosto de 72. Ponto final. Ninguém tem dúvida. Nem os médicos, nem a família. O resto do público espero que não tenha mais. O último caso aqui pra fechar é um caso também bem triste, né? Que é o caso da atriz Yara Amaral, né? Que ela faleceu no naufrágio do Batomushi. Há 35 anos, a atriz Yara Amaral, que estava no auge da carreira na Globo, teve um fim trágico. A profissional, então, com 52 anos de idade, foi uma das vítimas do naufrágio do Batomushi 5, na Baía de Guanabara, que ocorreu no ano novo de 88 para 89. A tragédia fez outras 55 vítimas, incluindo a própria mãe dela, Elisa Gomes, que tinha 73 anos de idade. Segundo depoimentos de pessoas que estavam com ela, que sobreviveram, né, ao naufrágio, ela não faleceu por conta do afogamento. A Yara não sabia nadar, né, e acharam que ela tinha falecido por conta disso, mas na verdade ela faleceu por conta de um ataque cardíaco. Que quando começou o naufrágio, a água começou a subir e tudo, ela ficou desesperada e teve um ataque cardíaco na hora que ela começou a ver a água entrando no barco. E aí, na mesma entrevista, a irmã da Yara relatou que ela tinha muito medo de água. Ela disse que ela não entrava nem na piscina da casa dela. E a mãe da Yara também não. Parecia que era uma coisa, tipo, que até, sei lá, era uma coisa, sei lá, eu tenho medo de morrer nisso, e no fim acabou acontecendo, né? E a novela recente que ela tinha feito antes de falecer foi a novela Fera Radical, que eu já citei nesse vídeo, de 1978. E além disso, ela estava em cartaz com a peça intitulada Filomena Marturano, de Eduardo de Filippo, onde ela atuava como protagonista. Na novela da Globo, sua última, ela era matriarca Joana Flores, casada com Altino, vivido por Paulo Goulart. Ela foi responsável por descobrir a verdadeira identidade da protagonista, Cláudia, vivida por Malu Mader, que chegava à cidade para se vingar pelo fato de sua família ter sido dizimada há 15 anos. E eu acho que é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo longo. Vamos ver como que vai ficar esse vídeo, se esse vídeo vai ficar como um vídeo só, se vai ser dividido em duas partes, porque só a gravação aqui do áudio tá gigantesca, imagina pra mim editar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdo de iceberg, ou conteúdo de curiosidade, televisão, de novela, só deixar aí nos comentários que a gente faz, que eu já tô com um roteiro escrito aqui sobre o iceberg do cinema nacional, só dos filmes aqui do nosso cinema nacional. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e comentar o que vocês acharam. E é isso, um beijo pra todos vocês, axé pra todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a de querer. Tchau!